Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Entendes Tu Que Lê. E antes de mais nada, gostaria de estar convidando você que não é inscrito no nosso canal a se inscrever, deixar o seu comentário e também o seu like nesse vídeo. E nesse vídeo vamos estar tratando da doutrina que é sobre a sucessão apostólica. Será que essa é uma doutrina bíblica e sustentável pelas Escrituras? Bom, talvez você nunca se perguntou o que seria a sucessão apostólica, ou o que seria sucessão apostólica. Porém, nessa semana, alguém me perguntou sobre essa doutrina e queria saber um pouco mais a respeito. Se a sucessão apostólica é uma doutrina bíblica e sustentada pelas Escrituras. Então resolvi fazer esse vídeo para trazer para vocês a resposta dessa questão. A sucessão apostólica é a ideia que, quando um apóstolo morre, outro assume o seu lugar com a sua autoridade. É comum em algumas igrejas com bases cristãs. Isso me refiro particularmente à Igreja Católica Apostólica Romana, que acredita que todos os papas são sucessores de Pedro. Para eles, o líder supremo da igreja primitiva. Bom, porém temos que ler Atos, capítulo 1, do versículo 21 ao 22, para termos uma base para entendermos essa história melhor. Em Atos 1, versículo 21 e 22, achamos algo interessante sobre este assunto. Quando Judas morreu, e agora depois da ressurreição de Jesus Cristo, os discípulos queriam colocar outra pessoa em seu lugar, para ser um apóstolo também. Porém, o próprio Pedro estipulou os requisitos necessários que uma pessoa teria que ter para assumir este lugar, ou, como a Igreja Católica prefere, ter sucedido um apóstolo. Bom, as regras são as seguintes. Primeira, a pessoa teria que ter convivido com os apóstolos e com Cristo, desde o seu batismo até a sua ascensão aos céus, e ter sido testemunha ocular da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos essa base em Atos 1, 21, 22. Vamos à leitura do texto. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Bom, aqui estão os pré-requisitos para uma pessoa ser um apóstolo de Cristo. É muita coisa. Porém, essas bases são fundamentais para nós. Quando Pedro disse essas palavras, haviam cerca de 120 pessoas com ele. Vamos ler Atos 1:15 para entendermos um pouco melhor. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Então Pedro fala as palavras que citamos anteriormente. Sabe quantas pessoas dessas 120 cumpriram com esses pré-requisitos? Pasmem, amigos, apenas 2, Matias e Barsabás. Podemos ver isso em Atos 1:23. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Veja, se naquela época dos apóstolos só 2 de 120 cumpriram com esses pré-requisitos, imagine depois da morte dos apóstolos. Quantas pessoas cumpriram com esse pré-requisito? Nenhum, amados. Então aqui aprendemos duas coisas fundamentais. Essa é a base para sabermos que nos nossos dias não existem mais apóstolos, e todo aquele que surge com este título de apóstolo é um falso apóstolo e um herege. Porém, o que poucos sabem é que essa base também serve para entendermos que não existe a tal sucessão apostólica. Eu pergunto, quantos papas que sucederam Pedro cumpriram com esses pré-requisitos? E se eles não cumpriram com esses pré-requisitos, por que eles foram aceitos? Bom, alguém pode dizer,
Mas Judas não foi sucedido por Matias? Sim, mas lembre-se que Judas havia traído Jesus e se suicidado. Ele abandonou o apostolado. E isto é diferente. Uma coisa muito importante é que Judas foi substituído e não sucedido. Mas você não vê a sucessão apostólica nos moldes católicos. Morre um apóstolo, outro fica em seu lugar com a sua autoridade. Nem com Pedro isso aconteceu. Além disso, por que só Judas foi sucedido? Ou melhor dizendo, substituído? E mais nenhum dos outros apóstolos foi. Se a doutrina da sucessão apostólica fosse verdadeira, todos os apóstolos teriam sucessores. Mas para a Igreja Católica, somente Pedro tem sucessores. Por quê? Bom, o que podemos concluir é que não existe mais apóstolos após a igreja primitiva e nem mais sucessores para os apóstolos. O que podemos dizer com toda certeza é que, biblicamente, essa doutrina da sucessão apostólica é insustentável pelas Escrituras e não pode ser sustentada por ela. Bom, espero que este vídeo tenha te ajudado a entender um pouco sobre essa doutrina que é um erro da sucessão apostólica. Ela não existe, ela não é bíblica. E aprendemos também que não existe mais apóstolos após a igreja primitiva. Qualquer um que se intitule apóstolo é um falso apóstolo. Bom, o canal Entende Tu Que Lê vai ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.